Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Fernanda, da página Cientista Sem Jaleco. Então, provavelmente, se você está aqui é porque eu divulguei esse tutorial por lá. Abri a caixinha de perguntas, né, para quem talvez tivesse dúvidas sobre o Lattes e recebi várias perguntas. Então, vou responder todas por aqui neste breve tutorial. Fiz também para a disciplina de pesquisa em psicologia da Universidade Positivo, então a ideia é que fique acessível aí a quem precisar de uma ajudinha aí para mexer no currículo Lattes ou para criar, enfim, para descobrir o que é. A ideia, gente, não é eu passar muito tempo explicando cada parte, cada possibilidade, tá? Porque tem muita coisa que dá para pôr no currículo. Isso vai depender muito da etapa que você está da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional. Meu foco é para iniciantes, tá? Para quem realmente ainda não sabe mexer, não criou, ou não tem muita certeza de onde põe cada coisa. O Lattes, ele é uma coisa meio doida, assim. Eu, pelo menos, fui descobrindo fazendo. Uma dica, né, algo que eu sempre fiz, era ir no currículo da minha orientadora, por exemplo, ver onde ela colocou algumas coisas, tá? Acredito que não tem uma receita específica do que vai aonde exatamente, né? Acho que sim, tem, né? Essa parte de a apresentação vai aqui, painel vai ali, mas já vi, assim, pessoas colocando em lugares diferentes algumas coisas, tá? Mas, de forma geral, vou dar uma orientação sobre o que dá para colocar, a importância disso. A ideia é dar um norte aí para vocês, e claro, vocês com o tempo vão descobrindo, né, como vocês se adaptam melhor, mas eu acho que algumas dicas que eu gostaria muito de ter recebido para facilitar um pouquinho isso, tá? Então vamos lá, eu estou com essa página aberta aqui, que é a página do Lattes. Por algum motivo está em branco aqui, não sei se é a minha internet, se é a plataforma mesmo, mas o que importa está aqui. Se você nunca abriu a página, se você não criou, não se cadastrou no Lattes, esse obviamente é o primeiro passo, tá? Então você vai aqui em cadastrar novo currículo, beleza? Clica ali, vai aparecer essa página aqui, tá? Então é um cadastro que você vai ter que pôr seus dados, endereço. Aqui já vai aparecer formação acadêmica, atuação profissional, área de atuação, já eu chego nisso também no próprio currículo. Mas basicamente aqui eu acredito que não tem nenhum segredo, tá? Eu não vou conseguir fazer um exemplo, porque eu já tenho um cadastro e pede vários dados pessoais, então aqui é com você. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tento ajudar, beleza? Só toma cuidado para ser realmente colocar bem certinho os dados, porque se você colocar alguma coisa que não corresponde à realidade, digamos assim, pode dar algum problema no cadastro, tá? Porque isso aqui é uma plataforma oficial e tudo mais, então tenham cuidado na hora de preencher, confiram certinho os dados, beleza? Ok, fez o seu currículo bonitinho, ou você já tem o cadastro, você vai entrar em onde? Em atualizar currículo, tá? A gente sempre clica em atualizar currículo para entrar no nosso próprio Lattes. Ai, Fernanda, eu não vou atualizar, eu só quero ver. Tudo bem, coloca atualizar para entrar ali na sua página mesmo, e dentro da sua página você consegue acessar o link público, digamos assim, do seu currículo, beleza? Eu vou partir daqui, tá? Do atualizar o currículo. E no meu caso é esta página aqui, tá? Então eu já tenho o currículo, já tenho a minha fotinha ali. A fotinha eu mudei algumas vezes. Já foi foto meio 3x4, já foi uma outra foto. O importante é estar uma foto atualizada, né? Uma foto recente. E assim, eu não acho que precisa ser uma foto super profissional, né? Super séria, mas também não dá para ser uma foto muito, né? Sei lá, bebendo no bar. Não acho que seja de bom tom, mas aí vai com você. Então, a minha, por enquanto, é essa, que é a foto da minha página também do Instagram. E, enfim, vamos lá. Primeiro, gente, por que e para quem é importante o currículo Lattes? Bom, na minha perspectiva, se você está aí numa graduação, né, se você tem uma formação acadêmica, já é importante você ter. Por mais que você não vá para o mestrado, doutorado, pós, hoje em dia pode ser, né, que seja solicitado que você envie o seu currículo Lattes, além do currículo profissional, que você tenha um currículo Lattes, porque aqui a gente vai ter
as informações de como foi a sua formação acadêmica, de cursos que você faz, né? Por mais que você já se formou, cursos que você está se atualizando profissionalmente e assim por diante, tá? Então, por isso, eu acho que é bem importante que todo mundo tenha, né? Todo mundo que está aí no mercado de trabalho, principalmente quem está na trajetória acadêmica e pretende seguir a área acadêmica, é ainda mais importante. Um exemplo, eu segui carreira acadêmica, né, desde a graduação, então não fui contratada em empresas, em outros tipos de trabalho. Então, graduação, mestrado, doutorado e agora estou dando aula. Eu nem tenho o currículo profissional normal, digamos assim. Eu até fiz uma vez, que a gente teve uma aula sobre, mas eu nunca usei. Eu sempre precisei do currículo Lattes, muito bem atualizado, por sinal, tá? Então, a gente tem essas diferentes situações, mas, de forma geral, costuma ser algo que é pedido, tá? Se você vai entrar numa pós-graduação, num mestrado, doutorado, numa iniciação científica, enfim, façam. É de graça, faz ali, deixa bonitinho, aproveita que é um lugar que você consegue organizar tudo que você fez, deixar tudo bem certinho, tá? Eu acho que vale a pena ir. Até pensando, né, nessa época que a gente está de rede social, divulgar trabalho, muitas vezes o Lattes pode ser um lugar que as pessoas acessem para ver ali, né, a qualidade da sua formação e tudo mais, certo? Se você acha que é importante, então, segue aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho como fazer isso. Uma outra pergunta que eu recebi foi: quando e como atualizar o currículo Lattes? Quando atualizar? Sempre que você tiver algo para atualizar. Ah, mas é só um evento que eu participei, depois eu faço. Não caia nessa, eu já fiz muito isso e eu me arrependi amargamente, tá? Então, a minha dica já agora é: participou de qualquer coisa, qualquer evento, qualquer curso que deu certificado, né, que você tem uma declaração, um certificado, coloca no Lattes. Vai lá e atualiza bonitinho, tá? Acredite, isso vai te ajudar muito depois. Uma outra pergunta que eu recebi foi: a gente coloca tudo que a gente fez? Absolutamente tudo? Sim e não. Por que eu falo isso? Como o meu objetivo aqui é falar com pessoas iniciantes, né, que estão começando aí com o Lattes, eu diria que sim. Coloca tudo que você fez que gerou algum certificado, alguma declaração, enfim, que tem uma comprovação, tá? Isso é um aspecto importante. Tudo que a gente põe no Lattes, a gente tem que ter como comprovar, beleza? Por que eu falei que depende? Quando a gente já está ali, né, para ingressar num doutorado, para dar aula, por exemplo, um processo seletivo, um concurso, não é tudo que vai contar ponto, tá? Então, por exemplo, chega uma época que participar como ouvinte de uma palestra ali online talvez não seja assim, nossa, isso é extremamente importante para eu ser selecionado para uma vaga, tá? Mas assim, gente, você participou, você tem o certificado? Coloca, é a minha opinião, né? Eu costumo colocar tudo que eu faço, tudo que eu tenho com certificado aqui, beleza? Essa é a minha opinião, pode ter gente que tem perspectivas diferentes, mas assim, não custa nada você ter ali, se você tem um certificado. Se você não tem nada que comprove, não coloca, porque não vai valer de nada, tá? Você não tem como comprovar, não tem por que você colocar no Lattes. Eu já tive que tirar, inclusive, um evento, porque eu tinha perdido meu certificado. Então, essa é a minha dica. Bom, acho que das considerações iniciais era isso. Então vamos lá, né, para o que interessa. Bom, gente, essa é a carinha do Lattes que você entrou para atualizar, para editar, tá? Vai ser assim, mais ou menos. Aqui a gente já tem, né? No meu caso, eu já tenho tudo muito preenchido. Acredito que ele esteja atualizado, inclusive atualizei ontem, né, para gravar aqui o tutorial. O resumo foi uma das perguntas. O que a gente coloca no resumo? Aqui no meu caso, eu vou abrir a página, né, pública, que é nesse link aqui, para vocês verem. Sempre vai abrir aqui, né, um código de segurança, não sou um robô, etc. Esse é o que todo mundo tem acesso pelo link, tá? Aqui, gente, o que eu coloco no meu resumo e o que eu costumo colocar o que as pessoas costumam colocar nos resumos? Titulação maior, né? E as outras titulações importantes. Aqui eu não coloquei graduação, porque imagino que é implícito que eu tenho a graduação ali, né, na área de psicologia, enfim, mas também dá para colocar, tá?
O meu tá enxuto, assim, porque geralmente eu uso essa descrição, esse resumo, para quando eu vou dar palestra, etc., e me pedem um resumo, né? Um mini resumo. Então, eu já deixo dessa forma, tá? Mas você pode pôr outras formações que você tem, titulações, tá? Mas geralmente é o que é mais importante, digamos assim, coloca no começo. Então, doutora e mestra pelo programa tal, que área que eu tenho ênfase, né? Então, a minha área é a PCDC, que é uma área específica aqui da análise do comportamento. O que eu trabalho, né? Então, atualmente, docente do curso de psicologia, tanto da Positivo quanto da Universidade Estadual de Londrina. Coloco também divulgação científica, hoje em dia isso está sendo bem visto, digamos assim, então é importante colocar, se você tem alguma página, algum blog, né, alguma iniciativa aí de divulgação científica, um projeto social, enfim. E também quais interesses você tem de estudo e de pesquisa, tá? Então, eu coloco aqui saúde mental na universidade, desenvolvimento de repertórios de pesquisa e estudo, processos de ensino-aprendizagem, capacitação profissional e pensamento científico. São temas aí que eu costumo falar sobre, pesquisar e estudar. Então, um resumo mais ou menos nesse sentido, tá? Voltando ali para a página de atualizar, né? Então, o resumo vai nessa direção. Depois, gente, dados gerais vocês já vão ter colocado ali na hora de se inscrever, né? Se cadastrar no currículo, então acho que não tem muito o que falar aqui, são dados de vocês mesmo, então idiomas, né? Se vocês falam mais de um idioma, coloca lá. Então, coisas mais gerais, tá? Agora, antes de entrar no preenchimento em si, uma dica bem importante. Percebam aqui que eu tenho uma pasta no meu computador, na nuvem, que, né, chamada aqui Lattes, e que eu tenho organizada as pastas pelas seções, digamos assim, do Lattes, tá? Então, já vocês vão entender lá pelo Lattes, mas só a primeira dica é, façam uma pasta bem organizada para colocar todos os certificados que vocês recebem. Hoje em dia, vocês têm, né, certificado online de tudo. Quando eu comecei com Lattes, não era online, era impresso. Então, muita coisa eu digitalizei, enfim, deixei em PDF bonitinho aqui, tá? Se você é dessas pessoas, né, que tem certificados só impressos, digitaliza, salva em PDF e deixa aqui, beleza? Porque hoje em dia, basicamente tudo está solicitando a comprovação do Lattes em PDF, então tudo online, não é mais impresso ou xerox. Então, minha primeira dica é essa. Se você é de uma geração mais nova aí, e tem tudo online, mais fácil ainda, tá? Então, percebam que eu organizei por pastas, que são as seções do Lattes. Então, aqui, ó, tá vendo aqui em cima? A gente tem formação, atuação, projeto, produção, nananana. Eu coloco dessa forma, porque geralmente, quando a gente vai comprovar o Lattes, é na ordem mesmo, tá? Então, eu costumo fazer assim. Então, por exemplo, aqui em formação, o que eu tenho? O que a gente vai ter no Lattes? A formação acadêmica e a formação complementar, tá? Ignorem esse arquivo aqui. O que é a formação acadêmica, gente? Basicamente, graduação, mestrado, doutorado, no meu caso, alguma pós-graduação, que tipo de formação acadêmica você tem, tá? Geralmente, em alguns contextos, eles pedem não só o diploma, mas eles também pedem o histórico escolar, tá? Por isso que eu tenho as duas versões aqui. Eu tenho meu diploma, tenho meu histórico, da graduação também, do mestrado. Então, eu ainda estou na graduação. Uma comprovação de que você está na graduação é a declaração de matrícula, de horário, né? Então, a gente geralmente tem isso nas faculdades, beleza? Se você precisar comprovar. Se estou na graduação, ainda não vou enviar meu currículo para nenhum lugar, não preciso comprovar isso, beleza, deixa a graduação lá no Lattes, né? Mas tem essa opção de ir atrás desse certificado da graduação, por exemplo, tá? Quando você se forma, ainda não tem diploma, você também tem um atestado ali, uma declaração, né, de que concluiu o curso, então isso vai servindo de certificado. Então, gente, vai salvando bonitinho nessas pastas, tá? Formação complementar, já vou explicar, mas são cursos, então todos os certificados que se referem a essa seção do Lattes, que é de formação complementar, eu coloco junto, né? Aqui eu coloco o ano e o nome, para eu ir lembrando, mas daí vocês também podem ver como vocês se organizam. Por que é importante colocar o ano? Muitas vezes
quando você vai prestar um mestrado, você vai prestar um processo seletivo para ser professor, enfim, ou outros, eles não vão querer toda a sua formação complementar desde que você começou ali a se formar. Eles vão querer dos últimos 5 anos, dos últimos 3. Por isso que colocando o ano facilita, tá? Você saber o que disso aqui vai ser utilizado ou não, beleza? Então, se eles só me pedirem dos últimos 3 anos, eu tiro lá do Lattes? Não, tá? O que tá no Lattes, deixa no Lattes, bonitinho. Mas, para você enviar o certificado, daí vai ser só dos que tem, né, dos últimos 3 anos, por exemplo, então isso facilita na hora de pegar os documentos, tá bom? Então, esse adendo aí das pastas é bem importante. Então, organiza uma pastinha, coloca tudo e vai separando já, conforme o que eu vou explicar agora do Lattes. Voltando aqui para o Lattes, então. Beleza, gente. Nós temos a seção de formação, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês ali da pastinha. Então, ok, eu vou lá começar a cadastrar minhas informações, vou cadastrar minha formação acadêmica ou titulação. Então, a gente vai abrir, vai clicar ali nessa parte, esperar pacientemente para abrir, mas já vou explicando para vocês. Basicamente, a formação acadêmica é isso que eu mostrei: graduação, alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, não são exatamente cursos, tá? Os cursos vão entrar na formação complementar, mas o que realmente tem ali se configura como uma formação, que vai te dar um título, beleza? Voltamos. Bom, aqui então abriu a parte, né, da formação acadêmica e titulação. No meu caso, eu já tenho cadastrado. Tem pessoas que colocam, por exemplo, desde o ensino médio, ensino fundamental. Eu nunca coloquei, eu não sabia como que eu ia comprovar isso, enfim. E, sinceramente, para os meus propósitos, nunca foi importante, tá? Então, eu coloco direto da graduação. Então, quando você for cadastrar, você vai colocar aqui, né, o nível que você está cadastrando. Tá, o nível de graduação. Beleza, coloca graduação, confirma. Daí você vai preencher, tá? Uma graduação normal, a instituição. Então, eu quero da Universidade Positivo, por exemplo. Aqui, já está aqui, Universidade Positivo, Paraná, você seleciona e seleciona o curso. Beleza? Ok? Então, aqui é basicamente isso. Fernanda, eu fui procurar minha universidade, não tem. No caso, a UEL vai ter, mas enfim, faz de conta que não tem. Você pode cadastrar, tá? Eu lembro a primeira vez que eu não achei, eu falei, nossa, mas eu vou cadastrar normal, tá? Você cadastra ali o nome certinho, a sigla, país e o estado. Beleza? Cadastra a sua instituição ali de formação acadêmica, início da sua graduação, então, se já terminou, tá? Se ainda não terminou, você vai colocar aqui em andamento, tá vendo? Então, se está em andamento, você só coloca o ano inicial. Se está concluído, os dois. E se você fez uma graduação e não completou, tem essa opção também. Então, você quer por ali que você começou uma graduação em física e não terminou. Coloca ali incompleto e vida que segue, beleza? Se você está ali na graduação desenvolvendo, por exemplo, um TCC, um trabalho de conclusão, você coloca aqui o nome e quem orienta também, beleza? Lembra de salvar bonitinho aqui e fechou essa parte também. Nesse mesmo sentido, você vai fazer o resto, tá? Então, percebam, aqui a gente tem mestrado, mestrado profissional, especialização, residência, ensino profissional de nível técnico, aperfeiçoamento, ensino médio, ensino fundamental, o que você tiver, você coloca, tá? Bom, gente, formação acadêmica, beleza. Agora a gente vai falar de como colocar e o que colocar na formação complementar. A formação complementar, ela tá junto aqui, né? Eu pulei o pós-doutorado livre docência por motivos óbvios, né? Aqui eu também não tô nessa parte, isso aí é para quem já tá lá no topo do topo da carreira acadêmica, tá? Formação complementar. O que é isso? Cursos de curta duração, outros cursos aí que a gente faz eventualmente. Sabe quando a gente vai num congresso grande, que dentro do congresso tem mini cursos e você recebe um certificado à parte para isso? Ali a gente pode colocar também, tá? Então, por exemplo, aqui, capacitações também, participei de uma capacitação com relação a X aqui.
Pode colocar nessa parte de formação complementar. Então, tudo que complementa a sua formação, entendeu? Então, basicamente, aqui eu coloquei o quê? Muitos cursos que eu fiz, tem cursos online, de curta duração, de 4 horas, 6 horas, tem cursos um pouco mais longos que eu fiz, que eu participei. Tem um aqui que está extensão universitária. Aqui é quando eu fiz um grupo de estudos dentro da UEL. E por que eu coloquei como extensão universitária? Porque estava lá no certificado, tá? Estava como curso de extensão universitária, algo assim. Isso é importante, gente. Uma boa dica de onde colocar os certificados, né? As nossas participações, enfim, é olhar como é que está classificado no certificado, tá? Se é um curso, se está com uma palestra, se está como um evento, se tá como aula, enfim, tá? A gente também pega por ali a dica, ok? Então, aqui eu coloquei. Para vocês verem, vamos incluir um novo só para ter uma noção. O que, que vai pedir aqui? Esse nível, se é um curso de curta duração, se é uma extensão universitária, como eu acabei de colocar. Aqui não é projeto de extensão, tá? É um curso mesmo que é classificado como extensão universitária. Um MBA, né? Algumas áreas têm isso como uma formação complementar e outros. Uma coisa do Lattes, gente, é isso. Sempre vai ter opção outros. Se não se encaixa exatamente aqui, não quer dizer que não dá para colocar nessa parte, tá? Então, você pode colocar outros ali, dependendo do que for, e colocar capacitação, treinamento, beleza? Você pode classificar dessa forma. Instituição, da onde que vem isso aí, né? Onde você fez essa formação complementar. Então, por exemplo, o UEL, mas aqui, ó, já aparece várias coisas dentro da UEL, então, empresa júnior, aparece outras universidades, enfim, mesma coisa. Não tem a sua universidade aqui, ou a instituição que você fez o curso, pode ser uma clínica de psicologia, por exemplo, cadastra. Coloca o nomezinho lá bonitinho, sigla e vida que segue, tá? O próprio nome do curso também, você vai ter que ter colocado a instituição primeiro. Se não der, coloca, né? Você cadastra o nome do curso, mesma coisa. Carga horária, aqui já temos opções, mas qual é a carga horária do curso, tá? Geralmente tem no certificado, é para ter, beleza? Você completa aqui e coloca se você está fazendo o curso, está em andamento, se está concluído ou se está incompleto, beleza? Então, formação complementar, eu acho que é basicamente isso. De novo, dúvidas podem colocar aí embaixo, ok? Mas basicamente eu coloco aqui cursos mesmo, tá? Então, fiz um curso de pesquisa em análise do comportamento, coloca. Fiz um curso de algum livro aí do Skinner, lendo o livro do Skinner, coloca aqui também. Grupo de estudo, coloca também, tá? Aqui, por exemplo, peraí que tá ruim para abrir. Mas aqui eu tinha aqui curso de curta duração, dos primeiros que eu fiz, lá em 2013, meu segundo ano de graduação. Era um curso sobre comportamento verbal. Coloquei aqui um curso de curta duração, beleza? Percebam que nos meus a maioria é curso de curta duração, beleza? Mas também tem alguns que são cursos maiores, aí treinamento, capacitação. Daí eu coloquei como outros, beleza? Ok, gente, formação é isso, tá? Basicamente. Agora a gente vai para atuação. O que é atuação profissional, tá? Ah, mas eu ainda estou na graduação, não tenho uma atuação profissional? Talvez você tenha, tá? Então vamos lá. Atuação profissional, o que é? No meu caso aqui, eu tenho atuação profissional de diferentes instituições ou empresas, né? No meu caso, não é exatamente empresa, eu não fiz um estágio, por exemplo, mas vou deixar o exemplo porque eu sei que bastante gente aqui já fez estágio ou tem outros contratos aí que dá para colocar no Lattes, beleza? Então, como é que funciona aqui? A gente coloca pela instituição, a gente vai ter um vínculo ali com alguma instituição, então pode ser alguma empresa de uma clínica de psicologia que você faz estágio, por exemplo, então coloca o nome ali, tipo do vínculo, tá? Servidor público, seletista, professor visitante, bolsista ou outro. Daí vem o nosso querido outro aqui que você pode colocar. Já já vou mostrar o exemplo do meu, tá? Você começa ali pelo vínculo, na instituição, vínculo, se é um vínculo empregatício ou não, tá?
enquadramento funcional, né? Então, como se enquadra ali a sua função. Então, aluno de graduação, estudante de graduação, estagiário em psicologia, estagiário em aba, enfim. Carga horária semanal, e se é dedicação exclusiva. Quando começou, né, se já terminou. E aqui, gente, outras informações você pode colocar, o que você, né, enfim, você pode explicar um pouquinho melhor o que você faz aqui nessa atuação profissional. Tem um outro lugar que dá para fazer isso também, mas daí você vê o que fica melhor para você. Então, vou mostrar um exemplo de que tem coisas da minha graduação e de agora também, tá? Eu fico batendo nesse microfone, acho que o som vai ficar ruim, mas é isso. Então, ó, dentro do... Eu cadastrei atuação profissional na UEL, tá? Eu cadastrei lá a primeira vez em 2013. De novo, eu estava no segundo ano de graduação. O que eu cadastrei? Monitoria acadêmica. Então, monitoria, iniciação científica, estágios, eles entram como atuação profissional, tá? Então, acho que isso é bem legal de saberem, né? Porque muita gente acaba fazendo isso na graduação. Então, já entra como um vínculo ali na instituição que você está atuando profissionalmente, beleza? Tipo do vínculo de uma monitoria acadêmica. Graduanda, tá? Então, você não é um servidor público, um seletista, enfim, não é um professor visitante, você é graduando, tá? Não tem o vínculo, né? Não tinha vínculo empregatício. E o enquadramento funcional, eu coloquei monitoria acadêmica para especificar, né? Que tipo de função que eu exercia ali, tá? Carga horária semanal também coloquei. Se você não sabe, pergunta para o professor, tá? Que está te orientando ali na monitoria, na iniciação científica, e coloca ali também. No meu caso, já finalizei, né? Então, eu coloquei certinho o período aqui que eu fiz essa monitoria. E aqui eu coloquei informações. Então, exerceu atividades tais, disciplina tal, professora tal, nota que eu obtive, que no meu caso, na UEL lá tem a nota, né? A gente no certificado tem essa informação, tá? Então, aqui eu coloquei, só que não precisava preencher. Então, basicamente isso. Isso é uma atuação profissional aí para pessoas de graduação, beleza? A monitoria acadêmica. Percebam que aqui eu estou dentro da UEL ainda, tá vendo? Então, isso é uma atuação. Tem outra monitoria que eu fiz aqui, beleza? Mesmo esquema. Iniciação científica. Então, eu coloquei também a iniciação científica. Tipo do vínculo, bolsista. Se você tem bolsa de IC, alguma bolsa de algum projeto, enfim, alguma coisa, você pode pôr que o seu vínculo é de bolsista, tá? Mesma coisa, enquadramento e iniciação, carga horária semanal, mesma coisa que a monitoria, tá? Outras informações. Agora, para quem talvez já se formou, né? Por exemplo, eu estou agora como docente, como professora também na UEL, tudo aqui dentro da UEL. Então, coloquei ele como servidor público, tem vínculo empregatício, docente, carga horária, e né, aqui eu coloquei que eu sou professora temporária. Como não tinha ali a opção do vínculo, né, temporário, colaborador, enfim, acabei colocando aqui embaixo, tá? Mas está ali na atuação profissional com vínculo na UEL. Como é que eu comprovo isso? Carteira de trabalho, beleza? Como é que comprova a iniciação científica, monitoria? O próprio certificado, uma declaração que o professor dá, né, que a universidade dá e assim por diante. Voltei aqui para atuação profissional geral. Então, a mesma coisa dá para fazer com cada instituição. Então, por exemplo, eu dou aula também na Positivo, já dei aula na Unopar, na PUC, aula de pós-graduação, e aqui no Guarda-Chuva, né, também dou uma disciplina, beleza? Então, você coloca seus vínculos e vai especificando ali o que você faz. Uma outra coisa, vou voltar no caso da UEL. Tem vínculos, mas também tem atividades. Então, o que eu faço aqui nas atividades? Por exemplo, uma das atividades que eu exerço na UEL, a principal é ensino, tá? Por que eu estou colocando isso aqui? Muita gente me perguntou como é que eu coloco liga acadêmica, como é que eu coloco estágio, etc. Aqui você pode especificar isso, tá? Então, dentro do vínculo que você acabou de preencher, conforme eu expliquei, você vai incluir um novo item dentro de atividades, tá? Então, percebam o que temos aqui: direção e administração, pesquisa e desenvolvimento. Então, se você desenvolve algum tipo de pesquisa dentro dessa instituição, você pode especificar aqui. Ensino,
né? Professores de forma geral. Estágio, aqui está o estágio, quem estava em dúvida, tá? Você coloca aqui em atividades o estágio, serviço técnico, extensão universitária, ligas acadêmicas, eu dei uma procurada, porque eu confesso que eu não sabia. Pelo que eu entendi, entra como extensão universitária, tá? Então, quem está em liga acadêmica, coloca aqui extensão universitária. Você dá treinamentos nesse lugar que você está, alguma outra atividade técnico-científica, conselhos, comissões, consultoria, que você especifica. Então, por exemplo, estágio. De novo, você pesquisa ali, né, o órgão. Então, dentro da UEL, eu estou ali no SEBEC, que seria esse órgão, é ali que eu faço estágio. Daí, coloco as informações e o nome do estágio. Estágio em processos de saúde, não sei, tá? Então, você especifica aqui, salva e fechou, beleza? Então, dentro da atuação profissional, a gente tem tanto vínculo em si, quanto as atividades dentro desse vínculo, que seria, o vínculo seria a universidade, a empresa e assim por diante. Beleza, gente? Deu para entender? De novo, se não deu, me fala aí que eu tento ajudar. Ok, atuação profissional, acredito que seja isso. Iniciação científica, tinham me perguntado com relação à bolsa, né? Então é o que eu falei. Se for bolsista, coloca ali bolsa, né? Bolsista. Se não, coloca outro tipo de vínculo, beleza? Pode pôr graduando e enquadramento funcional, iniciação científica, beleza? Percebam que no currículo, como que isso vai aparecer? Vamos lá para a minha atuação profissional. Ó, dentro da UEL, estão vendo? Então aqui, deixa eu até dar um zoom. Vou lá na minha cadê? Minha iniciação científica aqui. Tá vendo? Vínculo institucional. Deixa eu até grifar. Vínculo bolsista, iniciação científica. Aparece assim. Nossa, que linha reta que eu fiz. Então, aparecem as informações dessa forma, ó. Monitoria. E aqui embaixo é quando a gente especifica atividades, tá? Opa, risquei tudo. Atividade de ensino, daí eu especifiquei as minhas disciplinas que eu ministrei. Isso aqui na UEL, e por aí vai. Daí, faculdade positivo, mesma coisa, Unopar e assim por diante, tá? Então, é assim que vai aparecer na versão real aqui do currículo. Ok? Tranquilo? Vamos ver. Então, tá. Atuação profissional foi. Então, por enquanto, a gente colocou formação, né? O resumo lá, formação acadêmica complementar, a sua atuação. Agora a gente vai para projetos. Quem está em universidade pública geralmente tem mais acesso a isso, a gente até é obrigado a ter uma carga horária alta de projetos, etc, tá? Mas muitas faculdades particulares também têm isso, ou às vezes você não está na faculdade como aluno, mas você está como colaborador externo, por exemplo, então tem várias possibilidades. Projetos, então, a gente tem projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino e outros tipos, tá? Vou pegar aqui projeto de pesquisa, que é um clássico, né? Foi o que eu mais tive na graduação. Se você não sabe o projeto que você participa, o que, que é, pergunta ou vê lá no seu cadastro, ali no site da instituição, enfim, né? Vai atrás de perguntar que tipo de projeto é, tá? Se é um projeto de pesquisa, extensão, ensino ou outros, beleza? Aqui vou pegar de novo um da minha graduação. Então, aqui é o primeiro projeto que eu participei, tá? Então, o nome, a descrição, isso aqui vai ter no cadastro do projeto, na declaração, no certificado, enfim. Então, você só copia as informações. Natureza aqui, pesquisa, né? Situação concluída, no meu caso, que já tinha terminado, mas se não, coloque em andamento. E quando concluir, lembra de atualizar, tá? Quando começou e quando terminou. Então, eu fiquei aqui, né, de 2012 a 2015 nesse projeto. Instituição, departamento, né, no caso ali da UEL, ou órgão, unidade onde esse projeto é vinculado. Aqui é uma pergunta interessante, que eu tinha muita dúvida também. Aqui está a equipe. Esse projeto tinha, sei lá, tinha umas 15 pessoas no projeto. Vou colocar o nome de todo mundo? Nunca coloquei, gente, sendo bem sincera. Nunca fui atrás de colocar isso, não me prejudicou, tá? Aqui eu sabia, né, que eram 8 graduandos, sabia que tinha 2 mestrados, mas não sabia muita coisa, não. Só que eu não mexi desde que eu me formei, tá? Mas o que eu coloquei? O meu nome, para falar que eu estou nesse projeto,
E o nome né, da orientadora, da Nádia, coordenadora aqui, tá vendo? Sim, então é importante pôr o nome do coordenador do projeto. Se tiver mais algum que você sabe ali, algum outro professor, coloca também, mas não é o fim do mundo não colocar o nome de todo mundo, tá? O importante é estar o coordenador ali e você, que é quem tá, né, cadastrando o currículo, tá? Então, basicamente isso, aqui embaixo não coloquei nada, não precisamos aí, né, nessa etapa de tantos detalhes, principalmente do nome e do ano, enfim. Beleza? Isso é um projeto de pesquisa, tá? Então, basicamente, quando você for incluir, é isso que você vai colocar, beleza? Então, pesquisa, ensino e extensão. Aqui eu acho que não tem tanto segredo, gente. Basicamente, as mesmas informações, tá? Então, vá atrás de saber quem é o coordenador do projeto, qual é o período ali que você está participando, o nome certinho, a descrição, tá? Isso é o mais importante. Esse projeto vai ficar dessa forma aqui no currículo Lattes. Vamos achar os projetos aqui. Tá vendo? Então, esse é o que eu participo até hoje, ainda estou nesse projeto. Aqui terminou o projeto. Aqui é esse, né, que eu mostrei para vocês, que é o primeiro, que é esse aqui, já finalizado, vai estar aqui, ó, tá vendo? Vai estar todas as informações que a gente colocou ali, beleza? Esse é essa parte de projetos que eu acho que é simples e que muitos de vocês vão estar participando. Então, fica a dica de colocar, tá? Projeto é algo que conta bastante, é bem importante participar. Então, se você está na graduação, né, começando aí, vá atrás de participar de projetos de forma geral, beleza? Ok, agora a gente vai para produções. Produções, gente, é assim, o que mais vale, talvez. Eu não gosto de ficar falando dessa forma, porque parece que o resto não vale nada, não é isso, tá? Mas, assim, pensando em pontuação de currículo, que eu vou mostrar no final para vocês um exemplo, é algo que conta, tá? Então, é importante saber que produção não é só artigo, tá? Eu tenho muitas pessoas que fazem mentoria comigo e ficam, nossa, mas eu não tenho artigo, né? Entendo o receio, tá? Né, essa ansiedade gerada por isso, mas tem muitas outras produções que contam bastante, inclusive monitoria, iniciação científica, projetos conta bastante também, tá? Então, até agora, ótimas atividades para se ter no currículo. O que são as produções? Ó, eu coloco aqui, abre 500 mil coisas, certo? Eu vou focar aqui com vocês nessas produções bibliográficas, tá? E falar rapidamente de algumas delas, não de todas. Artigo completo é artigo que você publicou, completinho, em periódico confiável, tá? Depois eu acho que eu vou fazer um adendo aí sobre revistas predatórias. Mas se você publicou bonitinho ali com o professor, você tem um artigo certinho publicado, lindinho ali. Você coloca aqui, tá? Artigos completos. Então, aqui, por exemplo, meus artigos completos, ali desde 2017. O que você cadastra? Geralmente, o artigo que você publicou vai ter essa identificação, que a gente chama de o DOI, né? Então, é esse numerinho. Quando você coloca isso, geralmente já aparece outras informações preenchidas, mas você precisa começar por essa, tá? Então, aqui tem o nome do artigo, o ano. Aqui sim a gente coloca todos os autores, tá? Do artigo, isso aqui é bem importante. Então, em ordem lá de publicação que tá no artigo. E é basicamente isso, tá? Então, se você tem artigo, coloca lá. Muito legal, muito importante. Outro tipo de produção são artigos aceitos para publicação. Então, você já submeteu o artigo, você recebeu o aceite, a revista falou, legal, perfeito, esse artigo vai ser publicado. Mas ainda não foi, porque demora. Coloque ele aqui, tá? Porque ele já foi aceito. Como eu comprovo o aceite? Print do e-mail, né? Uma carta de aceite que às vezes eles mandam, tá? Então você tem essa comprovação. E quando é publicado, tem a opção de colocar lá para ir automaticamente para o publicado. Beleza? Livros e capítulos. Então, eu publiquei um capítulo de livro com a minha supervisora de estágio ali sobre o caso que eu atendi, e esse livro já saiu, né? Já tem esse livro. Ótimo, coloca aqui capítulo de livro, tá? Organizei um livro, coloca aqui, que vai ter a opção também, tá? Então, aqui no meu caso, são capítulos, e também tem um texto que eu fiz para um livro de divulgação científica que tinha ali o código, né, que conta como capítulo de livro, digamos assim, tá? Então, eu coloquei também.
beleza? Então, isso entra em produções. Aqui, gente, texto em jornal ou revista, trabalhos publicados em anais de eventos. O que é isso? Quando a gente tem um evento científico, não todos, mas muitos deles têm os anais, né? Que seria uma publicação que vem desse evento que eles organizam e que a gente pode ter algumas opções aqui. Não é muito comum ter a opção de você publicar um trabalho completo nesses anais. Eu tive um bem no começo da graduação, mas não vi mais assim essa possibilidade. O que é muito comum, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é resumo publicado em anais de eventos. Isso sim, e é muito bom, inclusive, tá? Bom, então aqui, dentro de produção bibliográfica, a gente tem, né, os trabalhos publicados em anais. Então, eu vou abrir aqui para mostrar aquilo que eu estava falando. Então, se a gente coloca incluir novo item, o que vai aparecer? Basicamente, se é um trabalho completo, que é o que eu estava falando, que é mais raro de acontecer, publicar um trabalho completo em anais de eventos, mas pode ser que seja o seu caso. Resumo, que é o mais comum, provavelmente se você apresentou um trabalho em um evento e teve anais, né, que teve essa produção no final do evento ali, você vai ter esse resumo publicado em anais de eventos, e o resumo expandido, que é um resumo um pouco maior, que também, às vezes, alguns eventos têm essa possibilidade. Por exemplo, encontros de iniciação científica geralmente tem, você publica um resumo expandido, tá? Então, nesses casos, além de você ter a apresentação do trabalho, você também tem a publicação do resumo. São duas coisas resultantes de uma mesma participação ali, porém elas valem, né, 2 pontos aí diferentes. Então, fique bem atento se o evento que você foi apresentar trabalho teve esses anais publicados. Se sim, o seu resumo vai estar ali, né? Seu resumo expandido ou trabalho completo, daí vai depender. Daí você consegue ter também isso aqui no currículo. São duas coisas diferentes, tá? Então, você tem que pôr aqui tanto a publicação, né? Trabalho publicado em anais, resumo, por exemplo, quanto a apresentação, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, como é que coloca, beleza? Então, fica bem atento, porque isso aqui pode te ajudar bastante na pontuação do currículo, que é o que eu vou mostrar no finalzinho do tutorial. Agora vem o que eu acho que é muito possível na graduação e muito desejável aí que vocês façam, que é possível fazer. Apresentar trabalho. Dar palestra, mas apresentar trabalho, comunicações orais, por exemplo, né, vão entrar aqui. Então, vamos clicar aqui. Apresentação de trabalho e palestra. Tenho vários, porque é algo que é mais comum e mais viável do que publicar, por exemplo, publicar artigo. Percebam que aqui eu tenho, ó, comunicação, que seria comunicação oral, outros aqui, né, conferência ou palestra, simpósio, tem várias coisas aqui. Basicamente, gente, aqui a gente vai colocar, sempre que a gente apresenta um trabalho né, a gente acaba apresentando um trabalho ou dando uma palestra, beleza? Então, isso conta como produção. Percebe que produção não é só publicar artigo? Então, apresentar trabalho em evento é muito bacana, tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês que é possível, quando você participa de um evento e também apresenta, você vai colocar em outra parte, que é na parte de eventos aqui em cima, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui, né, a ideia de apresentação de trabalho só para vocês verem. Então, se foi uma comunicação, se foi conferência ou palestra, se foi congresso, seminário, simpósio ou outra, né? O outro ali, como sempre, nos ajudando. Nome do evento, qual instituição, local, cidade e autores desse trabalho que você está apresentando ali. Inclusive, né, é muito comum alguém apresentar o trabalho e a gente ter o nome lá porque a gente fez o trabalho, a gente também pode colocar, beleza? Então, gente, percebam que alguns aqui eu coloquei, ó, mesa redonda, e coloquei o nome, eu especifiquei que tipo de apresentação foi, tá? E alguns outros não. Então, a gente vai adaptando e colocando, enfim, da forma que a gente acha melhor ali, mas para deixar claro para quem bate o olho, saber o que que era, beleza? Aqui mesmo, se eu não me engano, foi um painel, tá? Um pôster que eu apresentei. O trabalho era do João, mas eu que apresentei, então todos os nomes ali. Pus como outra e é isso, fechou. Tá? Então, sempre que você apresenta um trabalho no evento, você coloca aqui em apresentação de trabalho, palestra.
que conta como produção, muito importante, beleza? Então, depois eu vou explicar como é essa questão de participar do evento e daí já aparece automaticamente nessa apresentação, tá? Então, fiquem até o final. Técnica. Então, produção, por enquanto eu estava em produção bibliográfica, ok? Então, sei lá, aqui, ó, fez uma tradução, partitura musical, aqui tem de áreas específicas, né? Um prefácio, um pós-fácio de um livro, alguma outra produção bibliográfica você coloca aqui, beleza? Produção técnica, o que acaba entrando aqui pra gente? Também é bem legal, eu acho que é bem viável e mais comum hoje em dia. Texto para blog e rede social. Sim, a gente pode colocar no Lattes que a gente tem uma rede social, que a gente fez um texto para um blog e assim por diante, beleza? Então, ó, por exemplo, aqui, redes sociais, websites e blogs. É aqui que a gente clica para pôr isso, tá? Se você, por um acaso, ministrou um curso de curta duração, você deu um curso, você coloca aqui, curso de curta duração ministrado, tá? Eu tenho alguns aqui, por exemplo. Então, eu dei uma oficina de metodologia científica, então coloquei aqui, né? Ah, era um curso de extensão, aperfeiçoamento, especialização? Não, era um outro curso, era um curso que me chamaram ali para dar, um curso rápido. Coloquei aqui as informações, quantas horas e assim por diante. Ok? Então, aqui são as informações. Aqui também, né, alguns cursos que eu dei online e também coloquei aqui. Então, se você já ministrou o curso, pode colocar aqui na parte de produção técnica. Beleza? Se você já elaborou um material também, elaborei um material. Na minha tese, por exemplo, eu elaborei um material. Coloquei aqui, tá? Se você elaborou material em outros contextos, um estágio, algum projeto, pode colocar que você elaborou aqui também, tá? Tenta sempre pensar numa forma de comprovar isso depois. O próprio material pode ser uma comprovação, ok? Os mais comuns são esses, tá? De produção técnica, mas, gente, sempre olha com cuidado que tipo tem aqui, né? Produtos, ó, extensão, assessoria. Se você deu assessoria, consultoria para alguma empresa, para alguma pessoa física mesmo, enfim. Lembrando sempre que você tem que, de alguma forma, comprovar isso, tá? Aqui, por exemplo, se você já deu entrevista, né? Se você já participou aí de programas e comentários na mídia, coloca também. Então, percebam que produção técnica é uma coisa realmente mais técnica, tá? Então, você pode ser a divulgação desse conhecimento, pode ser produção de um material que vai ser acessível para todo mundo, tá? Então, essa é uma diferença da produção bibliográfica que acaba sendo algo um pouco mais acadêmico, no sentido de realmente apresentar um trabalho, publicar um artigo, tá? Algo um pouco mais nesse sentido, certo? Então, produções, isso aqui vale muito. Então, se você está na graduação, além de ser uma ótima experiência para a formação mesmo, tá, gente? Aqui eu estou focando no currículo, porque é o objetivo, mas eu acho que vai muito além de ter aqui no currículo isso, tá? Então, se conseguir fazer um capítulo de livro, produzir, apresentar em congressos, tá? Apresentações, elaborar materiais, rede social, artigo para blog, aproveita que isso aqui vai contar para você, tá? Pessoal, eu já estou encaminhando para o final. Como eu disse, meu objetivo não é falar de tudo que está aqui, mas dos mais comuns, mais rotineiros aí para quem está numa graduação, por exemplo, tá? E as dúvidas mais comuns que vocês me mandaram também. Evento, gente, isso aqui, né, é o que mais tem e que a gente acaba tendo mais oportunidade mesmo, tá? Então, o que são os eventos? Congressos, cursos, exposições, simpósios, enfim, né? O que a gente participa aí durante a nossa trajetória, durante a graduação e com certeza depois também. Percebam que aqui a gente tem eventos, participação e organização. São coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu participei de um evento, teve um evento que alguém organizou e eu vou participar. Vou como ouvinte, vou ver as palestras, ou vou apresentar trabalho, mas estou participando. Você vai clicar nesse primeiro. Se você organizou, ajudou a organizar um evento, coloca no segundo, organização de evento. Muitas vezes, o evento que a gente organiza, a gente também tem certificado de participante, tá? Então, por exemplo, o pessoal aqui da Positivo, os alunos organizaram a semana acadêmica junto comigo e outros professores. Eles têm um certificado de organização. Então, eles podem colocar aqui na organização. Beleza? Isso também é bem legal para o currículo, mostrar que você
ajudou a organizar eventos, né? Ou participou de evento apresentando. Percebam que o que vai contando aqui é coisas que você faz ali, que produz algo, né? Que mostra essa participação mais ativa, digamos assim. Então, participação em eventos, vários aqui. Congresso, aqui percebam, como ouvinte ou como participante. Como participante é quando você tem uma produção resultante, né? Eu estava lendo aqui, que é o que aparece. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Quinta jornada de análise do comportamento da UEL. Esse é o evento. Fui como participante, ou seja, eu apresentei algo resultou dessa minha participação. Eu não fui apenas como ouvinte e também não fui convidada. Ninguém me convidou, mas eu participei e consegui apresentar um pôster de painel aqui no caso. Tá vendo? Por que eu falei antes lá que dá para articular as duas coisas? Quando a gente coloca aqui no evento, inclusive, gente, eu descobri isso bem recentemente, tá? Quando eu fiz essa parte lá na minha graduação, não tinha ou eu não sabia que tinha essa opção, tá? Mas como aqui eu coloquei como evento, participação, o que acontece? Aqui eu já coloco a minha apresentação, o título, tá? Isso aqui vai aparecer, vai poder resultar como produção, vai lá para produção bibliográfica. Achei isso incrível, eu não sabia, eu aprendi para fazer esse tutorial, tá? Então, acho que é isso, acho que eu entendi direito, se não for, já peço desculpas, mas quase certeza que é isso que acontece, tá? Então, percebam que, ó, tá vendo aqui? Produção, o que é esse símbolozinho? Clique no ícone para acessar as produções resultantes do evento. Percebam que foi para quê? Produções bibliográficas. Que foram, né, a partir aí desse evento X. Beleza? Então, se você participou de evento e apresentou, vai direto aqui em evento, coloca como participante, que daí você já vai ter essa produção vinculada. Beleza? Deu para entender? Acredito que sim. Então, aqui, basicamente, participação. Se você só participou como ouvinte, coloca também, tá? Se o que você participou foi um evento local, regional, nacional, não importa, coloca aqui, é importante colocar, tá? A natureza do evento. Se foi um congresso, se foi um seminário, um simpósio, uma oficina. Isso geralmente na divulgação do evento ou no certificado está descrito o que é, beleza? Coloca aqui também. Outra, nosso querido outra, que não foi nada disso, mas se configura como um evento que você participou, coloca o outro ali e perfeito, tá? Então, para mostrar como é que fica aqui, então aqui a gente está no meu currículo, produções, apresentação de trabalho. Eita, nós. Aqui, bancas, gente, eu pulei porque já é algo um pouco mais avançado, né? Para quem já está ali mestrado, doutorado e não vai precisar desse tutorial, provavelmente, né? Então, eventos aqui. Participação. Então, aqui tem os eventos que eu participei. Vários eventos e os que eu organizei, ajudei a organizar, ok? Tá separado, percebam isso, né? Que são coisas diferentes. Aqui são orientações, enfim, também já é algo um pouco mais para frente. Pessoal, é isso que eu planejei para esse breve tutorial. É um tutorial para iniciantes, para talvez descomplicar um pouquinho esse, meu Deus, o que eu coloco, se eu coloco ou não, tá? Eu realmente espero que tenha ajudado. Ainda tem algumas dúvidas, tá? Que eu vou falar aqui agora, mas do conteúdo em si que eu planejei foi isso. Se você já participou de bancas aqui, né? Fui banca de TCC, banca de comissão julgadora de painéis num evento, é por aqui, tá? Não vou entrar nisso porque eu acho que já é algo. Eu, pelo menos, só fiz essas coisas muito recentemente, tá? Então, eu foquei no que geralmente pessoas que estão na graduação precisam saber, beleza? Dúvidas que tiveram. Como que eu envio o meu currículo? Se alguém pede o meu currículo, como é que eu envio? Eu só mando o link? Depende. Se a pessoa falou, eu quero o link do currículo da pessoa, manda só o link, tá? Qual é esse link? É esse aqui, tá? Esse linkzinho aqui. Se a pessoa pediu dessa forma, manda só o link. Se não especificou, minha sugestão é mandar ele bonitinho. O que é mandar ele bonitinho? Você vai imprimir currículo. Você não vai imprimir realmente, é só para clicar no imprimir que eu vou mostrar para vocês. Só que eu acabei de lembrar de uma coisa que é mais importante ainda, que acabou não aparecendo aqui no meu.
Quando você atualiza o seu currículo, aqui nos avisos vai aparecer um aviso de este currículo ainda não foi enviado para publicação. Qualquer atualização que você fizer, pode ser uma letra, vai aparecer isso. Não basta atualizar o currículo e ele vai ser atualizado. Você precisa enviar essa atualização, tá? Pode ser por aqui, quando aparecer o aviso, ou aqui em cima, tá vendo? Enviar currículo. Vai aparecer essa partezinha aqui. Então, você tem que autorizar ali algumas coisas. Então, autorizo a publicação em inglês. Autorizem, acho chique. E também aqui, se você declara ali com toda a questão legal da coisa, tá? E daí você envia ao CNPq, beleza? Você precisa fazer isso para o seu currículo ser atualizado. Senão ele só vai ter sido atualizado para você e isso não, né, não tem muita utilidade, beleza? Então você atualiza, envia o currículo, daí sim você vai fazer o que eu tinha começado a falar. Bom, eu preciso mandar para alguém. Eu vou clicar em imprimir currículo, eu vou aqui na opção completo, modelo de currículo completo, tá? Então, confia em mim, coloca no completo. Você vai confirmar, vai aparecer o que seria esse currículo completo. Aqui tem algumas informações minhas, enfim, aqui vai aparecer o currículo, tá? É o que a gente já sabe, mas tá percebam que ele tá mais reduzido, né, digamos assim. O que eu quero mostrar para vocês? Lá no final, o que vai aparecer? A quantidade de cada uma das coisas, olha só que legal. Então aqui você pode ver quantos artigos você tem, quantos capítulos de livro, nananã, tudo bonitinho aqui, tá? Claro que algum vai estar em outro, né, que é o que você selecionou lá, mas aqui dá para ter uma noção disso. Então, pode ser que você mande o currículo, a pessoa queira ver essa parte aqui que está já contabilizado certinho, tá? Isso me leva a uma segunda questão bem importante da gente entender, ok, como que vão utilizar esse meu currículo, como é que funciona, né? Gente, de novo, depende muito de quem está pedindo, qual é o objetivo, tá? Por exemplo, você quer ser contratado como professor, às vezes só vão te pedir o link, já aconteceu comigo, o link do seu currículo Lattes. Mandei o link, a coordenadora olhou e tal, e marcou uma entrevista, e vida que segue, não tive que comprovar, por exemplo. É um caso. Processo seletivo da UEL para professor. Tive que colocar lá o que eles pedem do currículo, comprovar cada uma das coisas e mandar o link do currículo, mandar o currículo, na verdade, esse documento aqui, tá? Esse documento, gente, vai gerar essa página e daí sim você vai salvar, né? Você vai imprimir isso aqui, digamos assim. Então, você coloca aqui imprimir, mas salvar como PDF. Não sei se as pessoas sabem dessa manha aqui, mas você coloca salvar como PDF, salva e esse é o currículo que você vai enviar, beleza? Esse ele tá bonitinho aqui já no formato para impressão. Hoje em dia, né, não se tem mais pedido impresso, mas qualquer coisa também imprime, é isso aqui, beleza? Eu vou voltar aqui só para... Beleza. Gente, a última coisa que eu quero falar para vocês, né, que eu já estava falando na verdade. Então, pode ser que te peçam um link para prestar concurso. Às vezes você vai só carregando, eles já pedem lá artigos, você só vai pondo os artigos, né, mas geralmente vão pedir o link ou o Lattes completo também, tá? Qual que é o outro caso que talvez seja interesse de algumas pessoas aqui? Processo seletivo para o mestrado, por exemplo, e eu vou falar do mestrado que eu conheço, que é o mestrado da UEL. Neste cenário de quero prestar mestrado ou, né, um outro processo seletivo aí de pós-graduação, geralmente a gente tem o que a gente chama de pontuação de currículo Lattes. Basicamente, nós mesmos iremos pontuar o nosso currículo. É claro que isso vai ser verificado, não dá para mentir aqui. Não que alguém pensou nisso. Mas qual que é a ideia? A gente vai pontuar aqui, de acordo com esses critérios, cada uma das coisas que eles vão indicar como, né, dignas de serem pontuadas. O que é engraçado aqui? A gente começa a ver isso, geralmente, quando a gente está na graduação, enfim, e fica meio depressivo. A gente fala, eu não tenho nada disso, aqui, ó, vai passando, não tenho. Calma, gente. Aqui tem o que valeria ponto, né, o que vale ponto, mas realmente tem coisas que não tem como o estudante de graduação ter.
Simplesmente não tem como, tá? Mas, eventualmente, alguém que já, sei lá, já é professor e vai tentar um mestrado em outra área, tem vantagem com relação a isso, tá? Então, não se deprimam, isso aqui é normal, tá? Então, por exemplo, uma coisa, percebam que aqui não é tudo que tá lá no Lattes que vai estar aqui, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu Lattes. Tempo de magistério, então, atividades universitárias. Tempo de magistério superior em psicologia, tempo de magistério superior, isso aqui, né, dar aulas, basicamente. Cursos ministrados, orientação de aluno. Gente, isso aqui, quem acabou de fazer graduação não vai ter mesmo, normal, beleza? Mas se você tem, você vai pontuar de acordo com esses critérios. 2 pontos para cada mês, 1 ponto para cada semestre, tá? É assim que eles fazem. E tem um máximo de pontos que você pode colocar. Então, aqui, pontos atribuídos pelo candidato, você vai pôr a sua pontuação aqui, depois a comissão, a avaliadora, vai verificar se é isso mesmo, com base nos documentos que você enviar, beleza? Aqui, atividades e méritos profissionais, exceto atividades universitárias, que é o que está ali em cima, né? Aprovação em concurso, colaboração em atividade de pesquisa. De novo, gente, normal a gente não ter isso, ok? Aqui começa a ser um pouco mais possível. Trabalhos publicados. Lembra que eu falei que a publicação, produção conta ponto? Estamos aqui. Se eu já editei um livro como autor ali, se eu tenho um produto técnico editado como autor também, incluir manuais, apostilas, livro, capítulo de livro. Opa, eu tenho capítulo de livro, beleza. Cada capítulo vale 10 pontos. Eu tenho um, coloca 10 pontos aqui. Artigo publicado, artigo aceito, lembra que eu acabei de explicar tudo isso? Você vai pontuar aqui. Percebam que neste caso, eles não vão pegar o seu Lattes inteiro e avaliar cada uma dessas coisas. Você vai pontuar aqui, daí eles vão avaliar de acordo com a comprovação que você enviar, beleza? Então, para isso tudo, você vai enviar os comprovantes, ok? Se é um artigo, você envia lá a primeira página do artigo, por exemplo. Se é o livro também, né, a capa do livro ali e a primeira página do capítulo. Resumos expandidos, publicados em anais de eventos. Resumos simples, publicados em anais de eventos. Isso aqui, gente, são coisas que vai estar lá na produção também. Então, lembra que eu mostrei para vocês a produção? Quando a gente apresenta um trabalho, ele, muitas vezes, se o evento tiver os anais ali no evento, o seu resumo vai estar lá. Você pega lá esses anais, acha a parte do resumo, essa é a sua comprovação. Ok? Isso conta aqui, ponto. Então, eu apresentei 3 trabalhos e nos 3 teve esse tal desses anais de eventos aí. Então, o resumo está nos anais. Beleza, tenho 3, cada um vale 1 ponto, tenho 3 pontos. Ok? Outros tipos de publicação, entrevista, blog, etc. Formação acadêmica, então aqui, né, já tenho mestrado concluído, especialização, se eu cursei disciplinas na pós-graduação, concluídas já, se eu tenho, por exemplo, aqui, quem é aluno especial do mestrado, né, que é uma modalidade lá que a gente tem, que você não está no mestrado, mas você faz uma disciplina, você coloca aqui, por hora daí no caso. Estágio em pesquisa, com bolsa iniciação científica. Aqui, gente, meu objetivo não é ajudar a preencher isso aqui é específico para quem, por exemplo, aqui vai entrar no mestrado da UEL, quer entrar no mestrado da UEL ou doutorado, mas só para vocês verem que aqui está estágio em pesquisa, né, IC, projeto de pesquisa, etc. Monitoria acadêmica, conta por mês. Bom, isso aqui, faça monitoria. Outros cursos que vocês fizeram, lembra ali da formação complementar? Cada curso vai contando aqui por hora. Legal? Outros títulos e atividades. Percebam que participar em eventos está aqui. Então, sim, você tem pontos para participar de evento e tem um limite aqui de 10 pontos, tá? Então, você não vai ter mais de 10 pontos por participação em evento, como ouvinte. Aqui, como apresentador de trabalho, se você tem laurea acadêmica, por exemplo, algum outro prêmio, você organizou eventos científicos, enfim. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que todas essas atividades podem ser pontuadas, tá? Mas entendam, isso aqui é específico
daqui, ó, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento. Então, se você está visando aí um mestrado, vê se eles têm isso lá no edital, se tem, qual é esse formulário, e já dá uma olhadinha no que eles pedem, o que eles pontuam, o que pontua mais, tá? Isso pode te ajudar aí nesse processo seletivo, certinho? E para tudo isso vocês precisam da tal da comprovação. Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho. Acho que é isso. Então, assim, basicamente, qual que é aqui a minha dica? Crie uma pasta para salvar todos os certificados que vocês têm. Organizem por essas sessões, formação, atuação profissional, projetos, publicações, tá? Por isso que é legal conhecer o Lattes, para depois organizar também certinho, já nessa ordem. Que mais? Acho que isso. E atualizar. Sempre atualiza e coloca lá enviar para publicação, tá? Senão não adianta muito atualizar. Mantenha ele atualizado bonitinho, tá? Façam aí esse Lattes, deixa ele certinho. Ah, mas não fiz nada ainda, sei lá, só tem a graduação em andamento. Faz e deixa lá. Logo que você participar de um evento, organizar uma semana acadêmica, entrar para uma liga acadêmica, começar uma iniciação científica, fazer uma monitoria, já coloca, tá? Coloca, porque quando você terminar, você vai ter o seu certificado. Ou se por acaso você precisar desse certificado antes, fala com o professor, te dá uma declaração de que você está fazendo a monitoria, por exemplo, e assim por diante. Beleza, gente? Quis ser rápida, não sei se foi muito rápida, se eu fui muito devagar, se deu para ajudar. A ideia não é esgotar isso aqui com vocês. O que eu sempre fiz foi, fiquei em dúvida, vou ali no Lattes de uma professora para ver como que ela pôs isso. Vou no Lattes de um colega, claro que pode estar errado, né? Enfim, mas só para ter um modelo, para ter alguma informação que você não tem, por exemplo, não sei a descrição do projeto. No Lattes da professora vai ter. Vai lá, procura, tá? É bem legal a gente ter o Lattes para ir acompanhando e vendo, nossa, se eu quero um mestrado, por que não procurar por uma monitoria acadêmica agora na graduação? E assim, gente, essas coisas, essas atividades extras, não vão cair no nosso colo, tá? A gente tem que ir atrás. Eu era uma pessoa bem tímida na graduação, eu não gostava de ficar puxando saco de professor, não precisa, tá? Mas só para dar um exemplo. Não gostava de ficar indo falar com o professor, tinha vergonha, mas de verdade, é isso que vai ajudar a gente a ter um currículo melhor e realmente aproveitar melhor a universidade, tá? Inclusive, isso tem relação com a saúde mental na universidade. Então, assim, falem com os professores, perguntem sobre a iniciação científica, talvez não dê naquele ano, talvez não dê naquela hora, mas o professor vai lembrar que você tem interesse, tá? Em publicar, né? Seja apresentar em evento, seja realmente fazer um capítulo de livro, enfim, conversem com seus professores, tá? Quem tiver dúvidas mais específicas, enfim, quiser me perguntar, pode perguntar aqui nos comentários, lá na minha página, pode me mandar e-mail, por onde vocês quiserem, vou responder, tá? Eu acho que é muito importante isso, acho que é bem legal vocês estarem interessados, mas assim, criem o Lattes e vamos atualizando. Tem coisa que eu editei agora, que estava errado, né? Que eu não tinha colocado no lugar certo. E é isso, gente. Né? O importante é estar ali, a gente ter o comprovante e a gente vai ajeitando o lugar, onde é que põe. Mas acho que a maior dica que eu posso dar para vocês, para começar, é criar o Lattes, cadastrar e organizar essas pastinhas com esses certificados, para daí ir colocando no Lattes bonitinho, com todas as informações. Fechou? Qualquer coisa me avisem, espero que tenha sido útil e me acompanhem que em breve aí terei mais novidades com relação a cursos de pesquisa, coisas voltadas aí a isso. E quem quiser uma mentoria acadêmica também, eu também ofereço esse serviço um pouquinho mais individualizado. Pode ser para ajudar a preencher o Lattes, pode ser para ajudar a preparar para uma apresentação, para alguma produção acadêmica, tá? Só entrar em contato comigo. Um beijo e até mais.